Pessoal, boa tarde. A gente está aqui fazendo uma regravação da aula que aconteceu na última quinta-feira. Devido a problemas técnicos, a gente não conseguiu gravar essa aula, né? Ela é uma continuação direta da aula anterior, quando a gente falou de sensores, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura de sensores. Essa aula vai ser um pouquinho mais curta, basicamente porque a gente está regravando um conteúdo que a gente, né, não tem interação de sala de aula, então vai ser basicamente uma explanação. A gente está trabalhando o capítulo 3 do livro do Mitchell, a Introduction to Multisensor Data Fusion, que é um dos livros de referência do curso. Eu vou ver se eu deixo o link para a Amazon, né, desse livro dentro dos comentários do vídeo, né? E um link também para esses slides a priori, tá bom? Então, muito obrigado, vamos lá começar. Então, na verdade, a gente viu o elemento, né, sensor na última aula, uma definição formal. A gente fez uma abordagem probabilística para essa definição. E o que hoje a gente vê como um elemento, né, de sensor, um ambiente, um sistema de fusão de dados, é a soma de elementos sensores. Como a gente falou nas últimas aulas, essa soma de elementos sensores ela pode ser tanto um elemento humano, né, dando dados, ou um elemento computacional, um sensor propriamente dito, né? Mas a gente vai chamar de Data Fusion Block, ou sistema de fusão de dados, né? Que é uma tradução minha, tá? O livro chama de Data Fusion Block, como um ambiente distribuído dos nossos fusores, com todas as questões que você tem de um sistema distribuído. Lembrando da definição de sistemas distribuídos, existem três tipos de sistemas distribuídos, né? Sistemas distribuídos de informação, sistemas distribuídos de performance ou desempenho, né? E sistemas distribuídos pervasivos, né? Então, na verdade, o sistema distribuído pervasivo é muito cenário de internet das coisas, né? Sensores cobrindo todo o ambiente tomando decisão. Sistemas distribuídos de desempenho são os HPCs, os clusters, né? de alta performance. E sistemas distribuídos de informação são sistemas como a internet, né? Sistemas onde vocês têm uma um elemento grande, né? Tipo de troca de informação, e que eles não são homogêneos. Então, na verdade, a gente pode pensar um sistema distribuído como um conjunto de elementos que trocam dados entre si através de um canal de informação, seja uma rede, seja um barramento, seja o que for. Então, a gente pode pensar um sistema de fusão de dados como um sistema onde nós fusores trocam dados através de um canal de comunicação, seja o barramento, seja a internet, ou seja basicamente um banco de dados, qualquer outra coisa. E como qualquer sistema distribuído, isso tem que ser percebido como um único sistema ao invés de vários pequenos blocos, né? Onde a gente vai trabalhar um elemento que a gente vai chamar de transparência, né? Transparência no sentido de que esse sistema ele parece uma única coisa para quem está vendo de fora. E onde a gente vai lidar com duas características, que a gente vai chamar de transparência de replicação e a transparência de falhas, né? Onde esses sistemas vão estar aplicando a fusão de dados ou para melhorar um resultado ou para buscar evitar os erros, né? Demonstrar os erros. Então, de qualquer forma, esse sistema, como qualquer sistema distribuído, vai buscar ser um sistema transparente para o usuário, parecendo uma única coisa, né? Não uma parte, um conjunto de partes móveis que está trabalhando em conjunto, né? E essa figura que tem aqui no livro mostra justamente assim, que esse aqui é aquela unidade sensora que a gente falou ao longo do capítulo 2, né? Onde eu teria o meu espaço de coleta, eu teria um espaço de memória para troca de dados, um canal de comunicação, que chegaria, né, para um nó que a gente vai chamar de nó fusor, né, que vai coletar esses dados, vai receber uma medida de interesse, vai ter uma incerteza sobre essa medida, vai rodar um algoritmo de fusão e vai ter uma nova medida essa que pode ser, usando aquele modelo que a gente viu no capítulo 1, modelo, por exemplo, das artes, um data que vai para um feature que vai para um decision, um data que vai para um data, um feature que vai para o feature, um decision que vai para o decision. Ou seja, eu posso tanto aumentar o nível semântico da informação que está aqui, quanto eu posso manter nesse nível e melhorar, em função de melhorar corrigir erros, em função de ter redundância, em função de ter uma visão complementar, todas as características que a gente vem discutindo, né? Então, o output, né, θ que a gente tem aqui, vai chegar para uma medida y qualquer. Então, a nossa observação, seguindo o que a gente viu lá no capítulo 2, né, continua sendo aquela entidade, a minha noção espacial, a minha noção temporal, a medida propriamente dita e a minha incerteza sobre a medida. Essas são as características da observação que o nosso sensor vai ter e, por consequência, um Data Fusion Block, um sistema de fusão de dados, vai ter. E esse sistema, né, pode fazer com que o sensor receba três tipos de informação. A coleta propriamente dita, informação auxiliar, né, que a gente vai ver o que é, mas são informações que vão buscar complementar a tua informação, e conhecimento externo, como por exemplo quais são as regras do sistema de decisão que você vai ter. Três tipos de dados podem ver, como a gente pode vir aqui nas figuras, eu tenho esses canais de comunicação, eu vou ter aqui um elemento qualquer,
onde eu vou fazer um intervalo tolerante a falha, um algoritmo qualquer, e eu vou escolher um novo nó de fusão que vai gerar a minha medida de interesse. Então aqui eu posso estar pegando os 3 dados e tirando uma média deles, eu posso estar pegando esses 3 dados e tirando os outliers, eu posso estar pegando esses 3 dados aqui e fazendo uma média harmônica, posso estar fazendo uma mesma coisa, fazendo um algoritmo de consenso, né? Todas essas coisas são razoáveis, mas mostra que eu posso ter múltiplos sensores. Então a gente mostra que, na verdade, o que a gente tem é um sistema de fusão de dados, onde o elemento processamento passa a ser muito importante. Né? E não só o sensoriamento em si. Então, você passa a ter a figura, né, de infraestrutura de sensoriamento e não necessariamente do sensor como ente. Né? Isso quer dizer que, na verdade, eu tenho, né, uma interface de sensoriamento de um sensor inteligente, como a gente viu no capítulo passado, né? Esse Smart Sensor tem uma ou mais interfaces de sensoriamento que tem seus próprios algoritmos. Então, se você pensa um sensor como o Arduino, né, o Arduino ele tem um microcontrolador e diversas interfaces de sensoriamento. Cada uma dessas interfaces tem seus próprios algoritmos embutidos, porque eles podem ter elementos de processamento internos. Então, isso torna esse elemento mais complexo. O elemento sensor ele é mais amplo do que a gente vinha a priori, né? E se eu penso numa fusão de dados simples, uma rede de fusão simples, o que eu tenho são as fontes de informação, né? Informação auxiliar e esse conhecimento externo, um nó de fusão e os resultados. E esse conhecimento e esses resultados, eles não só, né, podem retroalimentar o meu sistema de fusão, como, por exemplo, posso trabalhar aprendizado por reforço, ou posso usar um método bayesiano qualquer, né, como ele pode ir direto para o resultado, ser, por exemplo, uma média. Né? E aí eu não tenho o que fazer. Então, esse é um sistema simples. O que a gente vai ver hoje nesse capítulo são diversas arquiteturas, suas vantagens e desvantagens. Né? Então, quais são as propriedades que um nó fusor precisa ter? Esse nó fusor ele precisa ter uma estrutura comum, né, de dados, que represente essa informação de forma única. Ele precisa ter uma relação de completude, né, no sentido do que esse dado vai ter, de completude da informação, né, relevância da informação, uma característica de incerteza sobre o dado medido, que já está representado na observação, mas é a soma dessas incertezas através das diferentes observações, e a capacidade de comunicação dos resultados. Se você for pensar em termos de atividade, ele precisa sensoriar, processar, né, precisa transmitir o dado e ter, às vezes, a capacidade até de atuação no meio, né? E às vezes ele vai precisar se auto-identificar, ele precisa ter um identificador único, né, para esse dado, e vai precisar se autoavaliar, saber o que ele pode ou não pode fazer dentro de si. Então, em alguns elementos, a gente vai ter uma arquitetura de rede, e essa é uma arquitetura lógica do sistema, não é uma arquitetura, se a gente for parar para pensar, não estou falando aqui de uma arquitetura de rede, a gente vai ver essa estrutura de comunicação um pouco mais para frente no capítulo, mas como eu coloco o meu sistema de fusão de dados em paralelo, né, onde eu tenho as fontes de dados S1 a S3, elementos fusores para cada uma dessas fontes e uma fusão mais geral aqui. Eu posso estar usando isso aqui para uma fusão de redundância, onde cada elemento vai estar coletando características de temperatura de uma sala e eu vou tomar uma decisão única usando a redundância desses elementos. Então, esse F passa a ser o que a gente vai chamar de um sensor virtual, né? Vai agir como um elemento, né, de coleta dessa informação. Né? Isso é o papel dele. E aí tem um nível semântico maior do que F1, F2 e F3, porque aqui F1, F2 e F3 pode estar lidando ao nível do dado de S1, mas F está lidando ao nível dos outputs de F1 e FM, né? Pode ter tantos sensores quanto necessários. Já na fusão serial, na verdade, o que eu estou aqui utilizando é que esses dados aqui parece um pouco, o desenho ele engana, porque ele parece um pouco com o desenho anterior, né, no sentido que eles parecem paralelo, mas na verdade aqui o nó fusor utiliza esses dados aqui, né, para uma operação única, eles são dependentes entre si. Aqui, os dados são independentes, há uma independência do cenário. Aqui, F1 e F2, eles são dependentes entre si. Então, eu preciso ter esse mapeamento, né, de elementos. Então, a questão entre a rede serial e a rede paralela é a dependência entre os elementos de fusão, para dar a resposta à completude. Pode ser que aqui F1 e F2 sejam elementos de temperatura e CO2 para verificação de um incêndio. Então, são serial no sentido de que elas vão acontecer, mas são dependentes entre si. E aqui eu posso mostrar elementos de fusão serial, onde eu estou aqui pegando os níveis de melhoria, usando as minhas diferentes fontes e melhorando, né, usando elementos de fusão como uma informação auxiliar externa para os outros dados de fusão. Né? Então, eu posso estar fazendo sistemas de múltiplas células de fusão onde esses resultados saem em mim. Então, essa arquitetura é dependente do meu problema. Eu preciso alinhavar o meu problema para entender até onde ele vai.
né? E para entender como eu vou compor essa arquitetura. Essa arquitetura, né, que, por exemplo, aqui eu estou usando esses elementos como célula de classificação. Agora imagina que isso aqui é uma árvore de decisão, eu estou coletando dados e aqui, por exemplo, S1 é sensor de temperatura. Pô, a temperatura está acima de 100 graus? Pô, se sim, beleza. Com certeza é um incêndio. Vamos verificar se tem chance de ser um incêndio. Vamos verificar agora CO2. E aí, a cada fonte, elas são dependentes entre si, mas essas fontes elas vão tomando outros níveis de decisão. Se todas as fontes derem sim, beleza, isso é um problema. Se uma delas der errado, beleza, eu vou identificar. Então eu posso, né, compor esses meus sistemas. Aqui, no exemplo no livro, é um sistema biométrico. Né? Mas essas arquiteturas são arquiteturas do processo de tomada de decisão. Né? A rede iterativa é uma em que o resultado vai voltar, né, para melhorar o meu dado de fusão, e esse meu dado que vai melhorar o meu sistema de fusão, na verdade, ele é um dado que pode ser uma decisão, pode ser qualquer outra coisa, pode ser um sistema bayesiano, como eu falei, uma rede neural recorrente, pode ser um aprendizado participatório, alguma coisa nesse sentido, né? Mas que, na verdade, o resultado ele volta para alimentar. Pode ser que o dado seja temporalmente dependente, pode ser que eu esteja trabalhando com uma análise de uma série temporal. Então, na verdade, essa dependência entre o que aconteceu antes seja importante, né? Se eu posso estar analisando a série temporal de temperatura, eu posso estar verificando uma questão climatológica. Então, todas essas coisas registrativas passam a ser importantes, né? Que o dado ele não tem uma independência entre a própria série. É isso que ele está querendo mostrar, né? E, além disso, independente dessas três arquiteturas da informação, você tem as arquiteturas da topologia da rede. Como é que isso afeta, né? Quantas redes eu preciso, né? Quantos elementos de rede eu vou precisar? O livro trata isso no capítulo, no trabalho 3.1, mostrando alguns exemplos, né, de como lidar com cada uma dessas questões, né? Células únicas, por exemplo, satélite, ele vai coletar o dado por si só. Satélites não trocam dados entre si, né, a priori. Monitoramento de pressão, são elementos paralelos ou seriais, batimento cardíaco, como eu falei, uso o dado anterior para verificar numa série temporal, essas coisas fazem parte das nossas topologias, né? E aí eu vou ter um elemento centralizado, que a gente vai chamar de uma topologia estrela, né? Onde eu tenho um elemento centralizador que coleta esses dados vindos de diferentes sensores. Isso tem muito a ver com a topologia da comunicação. Ah, Cláudio, então o paralelo e o centralizado, eles têm uma questão de conformidade de 100. Mas quer dizer que uma topologia de informação paralela vai levar uma topologia de rede centralizada? Não necessariamente. Por exemplo, eu posso estar coletando dados de diferentes fontes que são dependentes entre si, mas esses sensores eles estão a um hop de distância de um roteador, por exemplo. Né? E aí a topologia de rede é uma topologia centralizada, mas a topologia de informação deles é serial, porque os dados são dependentes entre si. Então tem essa diferença. Então topologias estrelas em geral são muito fáceis, ou centralizadas, elas são muito fáceis de você implementar, mas elas têm uma série de desvantagens. Como? Elas são inflexíveis, são vulneráveis ao ponto de falhas, não são modulares, a comunicação deve ser constante, ela tem, assim, quebrei o ponto central, onde que é o sync da minha informação, eu tenho um problema no modo centralizado. Em contrapartida, eu vou ter a topologia descentralizada, onde esses elementos têm diferentes saídas e eles se compõem. Eu posso manter o meu sistema de fusão, mesmo que eu perca um pedaço deles. A internet é meio nesse sentido, né? Eu tenho estruturas de saída diferenciadas para os meus dados. Isso é muito legal, porque eu ganho escalabilidade, robustez, design modular, comunicação, todas essas coisas. Eu posso tirar elementos, inserir elementos, é mais robusto. Eu posso botar elementos confluentes ou elementos que são repetidos para me dar confiabilidade, mas isso é difícil de implementar. Então, tudo depende do teu projeto. Ah, Cláudio, mas está dizendo que essas vantagens são só maravilhosas? São realmente muito boas, mas elas não são uma garantia de que você vai conseguir fazer isso. Elas não são uma garantia porque você vai ter que implementar esse projeto. Então, muitas vezes, por mais que a gente esteja dizendo que seja muito bom ter essas vantagens do sistema descentralizado, ele é muito difícil de implementar, né? Então, na verdade, o que a gente faz é uma composição do centralizado com o descentralizado, onde eu vou ter alguns elementos centralizados, que esses caras que eu vou trocar para fora. Imagina uma fazenda. Não tem como botar, tipo assim, eu vou botar diversos elementos dentro da minha fazenda, onde essa composição ela vai ser somada dentro do meu cenário da minha fazenda. E essa composição dentro do cenário da minha fazenda é o que eu vou estar utilizando para trabalhar, né? Vários cenários centralizados que eu vou jogar em elementos descentralizados de comunicação, né? São desafios, né? Um dos desafios é que do cenário centralizado é o que a gente chama dentro de redes de computadores, né, de poisoning reverse, né? Ou seja,
que eu posso estar recebendo um dado que ele veio por uma questão topológica incorreta, que ele é repetido e ele vai afetar o meu elemento de fusão, ou o que a gente chama de desafio da informação redundante, né? Esse é um desafio muito sério que a gente tem que trabalhar em redes de computadores, a gente trabalha isso com cálculo de salto, como a gente viu em sala de aula, né? Então, pensa dessa seguinte forma, se eu tenho uma fonte de informação SM, M, um número natural real, um número natural inteiro positivo dentro de 1 a M, SM tem uma informação escalar IM, né, e uma incerteza sigma, sigma 2 de M, ou seja, eu tenho aqui, ou seja, eu tenho na verdade o produto dessas matrizes, né, escalares, né, que eu vou ter para trabalhar, e o somatório dessas incertezas dentro dessas matrizes escalares. Então, se eu mostro a covariância dessas matrizes, né, desses elementos, desses vetores de observações que eu tenho, na verdade o que eu tenho que buscar são os pontos entre as diferenças dessas séries temporais para poder eliminar essa informação redundante. Eu tenho que saber que essa informação já entrou. E eu não posso marcar toda a informação. Então, essas diferenças, né, escalares, essas covariâncias, essa série, a verossimilhança da minha informação ela é muito importante para eu excluir os meus dados. Então, na prática, o que a gente vai acabar fazendo é um modelo hierárquico, né, que vai misturar o modelo centralizado com o descentralizado, onde eu vou escolher topologicamente quais são as vantagens arquiteturais dessa minha rede. E aí eu consigo fazer, inclusive, né, modelos bayesianos, modelos estatísticos, para poder validar essa minha arquitetura informacional. Mais detalhes no final do capítulo 3. E esse aqui é o modelo. Você vê que parece muito com o modelo descentralizado numa fonte, usando informação auxiliar, e no modelo centralizado, porque eu vou ser dependente dessas minhas redes de fusão. Tá? Isso tudo eu vou usar esse modelo hierárquico muito, às vezes, em sistemas de tracking, onde eu tenho múltiplas informações, mas independente do que acontecer, eu preciso ter uma tomada de decisão. Tracking é a capacidade que eu tenho de um veículo autônomo dele decidir a sua rota independente do que vai acontecer. Tá? Então, esse é um dos modelos que a gente vai trabalhar. Eu pediria que vocês prestassem muita atenção no final do capítulo 3 sobre isso, porque a gente vai fazer isso quando a gente falar dos outros modelos que vêm. Tá? E só continuando, para a gente acabar essa aula, foi bem rapidinho, porque eu condensei bastante, só porque a gente não tinha esse vídeo gravado, né? O LaFusion tá para acontecer no final de novembro, o deadline acaba no dia 15 de outubro, então corram, não deixem de submeter, né? A gente talvez estenda um pouquinho, mas vale a pena dar uma olhada, e a Fusion 2025 vai continuar tratando desses elementos. Então, se você está assistindo de casa, fica o meu convite para você dar uma olhada, fusion2025.org, ainda a gente está trabalhando no site, tá bom? Gente, muito obrigado, é isso, e aí aguardo vocês para a próxima aula, que deve acontecer na próxima terça-feira. Obrigado e tenham todos uma boa tarde, tá? A aula foi de Arquitetura de Sistemas de Sensores, capítulo 3 do livro do Mitchell. Muito obrigado, gente!